No vídeo anterior a esse, eu comecei a adaptar as fases da sedução, como seria no online. Claro que no online pode acontecer de diversas formas, como tu iniciar pelo Tinder, pegar o WhatsApp ou pegar o WhatsApp dela num grupo e começar a falar. Existem diversas formas, tu pode fazer do jeito que tu quiser. Mas eu estou usando como exemplo uma situação hipotética, onde tu adiciona uma menina desconhecida no Facebook, apesar de desconhecida, tem uma compatibilidade logística entre vocês. Ou seja, ou ela mora na mesma cidade ou numa cidade vizinha, ou frequenta a mesma faculdade que tu, por exemplo. Enfim, se trata de um pensamento estratégico antes de tu sair por aí adicionando pessoas. Vale lembrar também de um fator importante. As fases do jogo que eu citei antes, interesse, atração, conexão e tensão sexual, nunca devem ser levadas ao pé da letra. Elas existem porque as coisas geralmente acontecem assim, mas cada interação social é diferente, porque nós estamos lidando com pessoas e cabe a ti ter um senso de adaptação. Continuando então. A partir do momento em que tu puxa assunto com ela, seria equivalente à abordagem, ou seja, a um oi a uma pessoa desconhecida na vida real. Eu sempre digo que uma abordagem na vida real conta muito a tua postura, o teu tom de voz, enfim, toda a tua linguagem não verbal. E aquilo que tu fala se torna quase irrelevante. Isso responde à pergunta de muitas pessoas: o que falar para iniciar uma conversa? Por outro lado, no test game, onde o que prevalece é o verbal, as coisas não são bem assim. Eu oriento as pessoas a não ficar pensando muito no que falar ou em como começar uma conversa. Segue essas duas regrinhas. 1. Não pensar no que falar. E 2. Sair do convencional. Explicando. O cara vai lá, fica 3 horas pensando numa abordagem perfeita, bola uma frase, bola um argumento, só que como ele não tem total controle da situação, corre grandes riscos de não dar muito certo. Ela vai pensar: nossa, ele deve ter ficado uma meia hora pensando nisso. Que otário! Por isso que é importante agir de forma descompromissada, como se tu não tivesse nem aí sobre o que ela vai falar e o que ela vai pensar do que tu falou. E a segunda regrinha, sair do convencional, é simples, como geralmente é uma conversa pela internet. Oi, tudo bem? Tem alguma novidade? Evita esse tipo de conversa, evita esse tipo de pergunta. Faz com que a conversa contigo seja diferente e interessante. Então, como abrir uma conversa de forma descompromissada, irreverente e fora do convencional? Se eu olhasse para uma foto de uma menina que tivesse a boca bonita, eu ia abrir a conversa sem pensar muito, simplesmente dizendo que a boca dela é bonita, que a boca dela me atraiu, que ela me atraiu, que eu vim aqui conversar com ela porque eu me sinto atraído ou qualquer coisa semelhante a isso. Eu prezo muito a sinceridade. Tem um fato que aconteceu comigo que ilustra bem isso. Era uma menina muito bonita e meio famosinha na internet, com milhares de seguidores e etc. Eu sabia que tinha muito cara babando ovo em cima dela. Eu sabia que quando eu mandasse uma mensagem pra ela, tinha grandes chances de ela nem ver, por ter vários caras mandando mensagem direto. E eu achei que eu precisava de uma abertura foda pra chamar a atenção dela, mas eu não tava com paciência pra pensar em nada, e eu usei o gatilho mental mais simples do mundo: chamar a pessoa pelo nome. Vou inventar um nome fictício aqui: Bruna. Oi, Bruna. Minha abertura mágica, por incrível que pareça, foi: oi, Bruna. Depois que ela respondeu, eu larguei o motivo por eu ter ido falar com ela. É o seguinte: eu sempre olho tuas fotos e eu me sinto atraído por ti, e cá estou eu para te conhecer melhor. Só que eu não sou esse tipo de cara que fica de viadagem comentando em foto e tentando ser legal para os outros. E sem ter estratégia nenhuma, começando a conversa com o Fluff Talk, em poucos minutos ela estava me contando alguns pontos fracos dela. Eu sabia que por trás daquela menina toda redondinha tinha uma pessoa insegura, e de certa forma eu induzi ela a falar sobre isso. E ela falava: eu me acho muito magra, eu vou na academia todo dia porque eu quero que meu corpo fique legal. Tu acha que o meu corpo tá legal assim? E aí, ela tá se qualificando para mim. Nesse ponto, a minha opinião é muito importante para ela. Enfim,
Tá feita uma abertura, tá feita uma conversa de 5 minutos onde eu já consegui muita coisa. No final das contas, eu quero te passar duas coisas. Uma é que o que tu fala não é tão importante assim, porque a atitude de tu ir falar com ela já conta muito. E outra é que cada mulher, cada situação vai influenciar no argumento que tu vai usar para falar com ela. E infelizmente, eu não vou te passar uma fórmula científica, porque isso iria contra aquilo que eu acredito. É só tu pensar o seguinte: abridor mais argumento, ou abridor mais opinião, ou abridor mais pergunta, ou abridor mais gatilho mental. Seguindo essa ordem, no próximo vídeo eu vou falar sobre a adaptação da próxima fase, a fase da atração. E eu não estou passando nenhuma técnica em si, porque eu quero que tu entre aos poucos nesse mundo de seduzir mulheres pela internet. Por enquanto, nós vamos falar devagar, te apresentando aos poucos como as coisas funcionam. E outra observação que eu preciso fazer é que eu, Matheus, sou uma pessoa metódica por natureza e nem todo mundo é assim. O fato de eu ser metódico me permite bolar estratégias e apresentá-las para ti. O que tu faz com isso? Tu entende, tu internaliza e tu não executa isso ao pé da letra. E isso é algo muito positivo para ti, porque as coisas acontecem naturalmente e tu vai ter que agir naturalmente. A diferença é que tu vai saber o que está acontecendo por trás dessa naturalidade. Até o próximo